Vamos chamar Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia. E que frio, hein, ainda aqui em São Paulo, mas ó, hoje eu tô de luvinha. A gente precisa se agasalhar. Não pode de jeito nenhum ficar doente, ainda mais esses tempos aí de pandemia. Aí tá muito frio, Glauco? Também está frio, até comentava com o José Silvestre do Diese há pouco. O termômetro marcava 6 graus, deve ter aumentado um pouquinho agora. O sol abriu um pouco aqui na região da Sete. Paulista, mas ainda assim o frio é bem intenso, Marilu. Verdade, mas vamos lá. Agora vamos ver se o nosso colunista também está passando muito frio. Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, tudo bem? Bom dia, muito frio por aí? Muito frio hoje, confesso que para levantar, para fazer a coluna, foi um esforço adicional aí, mas vamos lá, né? Sem luvas, Vamos. infelizmente estou sem luva, mas enfim, Tá sem luva, mas tá de pantufinha. quase. Mas vamos lá, tô brincando com você, Wagner. Bom, mas vamos falar aqui um pouco, agora bastante sério, sobre o desmatamento na Amazônia, que cresceu 51% em 11 meses. O estudo, inclusive, é do Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Foi divulgado ontem e mostra esse crescimento. Em junho, a área devastada atingiu 926 quilômetros quadrados. Aí eles fizeram a comparação, né? O equivalente a 3 vezes a cidade de Fortaleza, o que levou a um total de 8.381 quilômetros quadrados nos últimos 11 meses, entre agosto de 2020 e junho de 2021. É um número 51% maior que o registrado entre agosto de 2019 e junho de 2020. É o terceiro maior índice de destruição da vegetação nos últimos 10 anos, né? Os estados mais atingidos, como sempre, são aí o Pará e o Amazonas. O Pará é líder em desmatamento desde 2006. Bom, mais uma notícia ruim aí para o nosso meio ambiente, que afeta a todos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né, Wagner? Uma dúvida, Marilu, a gente está assistindo esse movimento de algum tempo já, né? Muito intensificado nos últimos 3 anos, e o que a gente está avaliando é que, na verdade, há uma perspectiva, né, da mudança de governo no próximo ano. Então, provavelmente esse ano e o próximo serão ainda mais agudos em relação ao desmatamento. Por quê? Porque esse dado do Amazon, ele mostra algo muito importante, Marilu. O desmatamento está avançando em áreas ainda sem titulação, o que mostra claramente que há uma intenção em se apropriar dessas terras e, a partir daí, depois forçar, não é, entre aspas, a legalização dessas terras. Então, se trata de fato de uma forma ilegal de acesso às terras. E essa prática ela é recorrente no Brasil, mas ela ganhou muito impulso a partir aí de manifestações da bancada ruralista, de concessões, né, de direito de posse com ocupações anteriores. Tudo isso sinaliza, né, para quem quer praticar o ilícito na apropriação das terras, diga-se de passagem, terras públicas, ou seja, terras da sociedade brasileira. Nós não definimos ainda o que queremos fazer com essas terras, né? O cadastro ambiental rural, nesse momento, ele é fundamental porque ele mostra exatamente onde estão essas áreas sem uso e elas podem ser destinadas para as mais diversas questões, desde reforma agrária, unidades de conservação, enfim, nós temos que aí pensar em mananciais para prover água para as grandes metrópoles. Há uma série de possibilidades de uso, mesmo na Amazônia, com floresta associada à agricultura familiar, né, chamada agrofloresta. Todas essas possibilidades elas acabam sendo inviabilizadas quando você tem o desmatamento acelerado como está ocorrendo. Então, é de fato muito preocupante e, do meu ponto de vista, isso indica o que será esse ano e o que será o ano que vem. Nós vamos ver aí, infelizmente, um recorde sobre recorde, né, de desmatamento, que é muito ruim para todos nós. Exato, você tocou aí no assunto também na água, então a gente vai falar de um dos temas, né, que serão debatidos aqui na USP hoje, quarta-feira. Vamos começar com hoje aqui, as antenas de celular, cidadania e riscos. A água a gente vai deixar para daqui a pouquinho. Então, hoje é esse debate sobre as antenas que você está se debruçando nesse tema bastante importante nos últimos dias, né, Wagner? E eu queria que você falasse, esse encontro vai ser das 9 da manhã até o meio-dia, um encontro virtual. Dá os detalhes aqui para a gente desse debate, vai ser bastante importante. Veja, Marilu, esse debate nasce da necessidade de nós discutirmos, né, algo que a gente tem trabalhado já algumas colunas aqui, graças ao espaço que a rádio e a rede nos oferece,
que é justamente discutir os impactos para a saúde humana da presença das antenas de celular, de telefonia celular. E em uma das ocasiões que nós falamos, alguns ouvintes pediram, por que não faz um evento chamando aí... Na verdade, pediram uma entrevista, né? Então, nós resolvemos fazer um evento trazendo as fontes que estavam sendo solicitadas naquele momento. Então, vai estar conosco a engenheira Dilza Dose, que trabalha com essa questão das emissões, ela quantifica, né? Consegue medir claramente quanto cada antena emite. A Nádia Cristina Rodrigues, que é da Fiocruz, vai trabalhar as questões vinculadas à saúde. Duas arquitetas, a Luciana Itikawa e a Raquel Ronick, para discutir os impactos na cidade. E aí eu vou estar aí de moderador, mas também, evidentemente, colocando a minha colher nessa conversa, né? Quem quiser acompanhar, é absolutamente gratuito, vai ser transmitido em tempo real pela página iea.usp.br/ao-vivo, iea.usp.br/ao-vivo. Então, a partir das 9 da manhã vai ser um prazer, e quem depois quiser encaminhar pergunta, já tem possibilidade de mandar por e-mail, mandar pelo próprio chat lá, enfim, vai ser um prazer ampliar essa discussão com gente muito qualificada, gente que está se dedicando a esse assunto há muito mais tempo que eu. Na verdade, a Dilza e a Nádia são as minhas fontes para trazer as informações aqui. Então, hoje vamos ter a oportunidade de discutir com elas, que vai ser, acredito, muito mais esclarecedor para quem está querendo ter mais informação sobre sérios impactos que esse tipo de emissão acaba trazendo, já que ela está lá, como a gente tem dito, né, 24 horas por dia emitindo aquele volume de onda, e isso certamente ao longo do tempo traz dificuldade sim para a população. Perfeito. E esse material gravado, Wagner, vai ficar disponível depois? É possível? Porque vai ser ao vivo, né? Isso, para quem não puder acompanhar ao vivo, não há problema. Depois nós temos uma mediateca do IA. Aliás, eu convido todo mundo que puder navegar por essa mediateca. Tem ali material de muita qualidade, de mais de quase 15 anos, pelo menos que me recordo, gravado. Então, todos os eventos são gravados e são disponibilizados. Às vezes só demora um pouquinho para subir, 2, 3 dias, porque felizmente o IA é um instituto muito dinâmico, tem muita atividade, mas certamente até o final da semana já estará disponível para quem quiser depois acompanhar. Quem não puder ver ao vivo pode depois acompanhar. É quem não consegue mandar pergunta, mas pelo menos pode participar, escutar, enfim, ter alguma reflexão mais qualificada sobre esse tema importante. Levando a sério aí a sugestão do ouvinte, hein, Wagner? Você sabe que é um termômetro importante, né? A gente acaba sendo sempre, de alguma maneira, estimulada, né? É importante. Eu agradeço aí quem pediu as fontes, então falei, vamos fazer um evento com as fontes, acho que vai ser bacana, vai ser bom para todos nós. Muito legal. Bom, agora vamos falar do evento de amanhã. Aí sim tem a ver com a água na região metropolitana de São Paulo. O tema é nova crise ou crise sistêmica? E eu queria que você falasse, a gente já conversou sobre isso em vários momentos, você vai coordenar essa mesa também, esse debate que vai ser virtual, junto com outro colega. Conta para a gente aqui a importância, né, da gente debater justamente nesse momento. A gente acabou de falar do desmatamento da Amazônia, tem a ver também com a falta de água, né, em vários estados, e eu queria que você fizesse aí essa correlação. Veja, Marilu, a relação é direta, né? Porque nós assistimos uma crise sistêmica de falta de água na região metropolitana de São Paulo. Isso é absolutamente evidenciado quando nós vamos analisar, por exemplo, os dados de chuva. A cada 10 anos, e agora, infelizmente, a cada 8 anos, nós estamos assistindo um período de menos chuva na área metropolitana, o que faz com que os reservatórios tenham dificuldade de serem preenchidos, né? De repor essa água. Nesse caso, especialmente, nesse ano, nós estamos tendo aí já o resultado do desmatamento agudo, que a gente tem falado há pouco, da Amazônia. Então, também é mais um agravante que faz com que nós tenhamos mais dificuldade de receber as chuvas que vêm da Amazônia e que tem um papel muito importante digamos assim, na reposição dos estoques hídricos de São Paulo. Por isso que a gente fala que nós temos, sim, uma crise sistêmica, ela não é algo pontual. E causa muita preocupação, porque nós estamos hoje, para você ter uma ideia, dado que eu levantei do reservatório de ontem, estamos com 49% do volume disponível, o que é menos que tínhamos, por exemplo, em 2013. E até agora a sociedade, né, o governo do estado, por exemplo, a Sabesp, simplesmente ignora essa condição, não traz nenhum tipo de informação para a população. Ou seja, nós podemos ter um quadro ainda mais grave daquele que enfrentamos em 2014, 2015, se as chuvas não vierem. E, mais uma vez, São Paulo está dependendo de chuvas. Então, para discutir essas questões, o Márcio Altomari, que é um dos membros do IEA, economista, ele sugeriu, já que nós fizemos o livro branco da água naquele momento, falou, vamos retomar essa discussão. E foi uma importante sugestão, a partir da recomendação desse colega, nós então reunimos parte dos autores, são 7 especialistas,
O Max Bucheriti vai estar comigo também, que é o co-organizador do livro, Pedro Jacob, enfim, são grandes colegas que se dedicam ao tema da água, Ana Paula Pracalanza, o professor Tundizi e o professor Carvalheiro também. Então, nós vamos ter a discussão da qualidade da água, os impactos na saúde, a questão da governança, a transparência, isso tudo também pelo Instituto de Estudos Avançados, amanhã, só que aí começa às 14 horas e deve encerrar por volta de 17, 17h30. No mesmo endereço, iea.usp.br/ao-vivo. Agora, aquilo que você fala sempre, né, Wagner, não adianta dizer, tá faltando chuva, a gente vai ter enfrentamento da questão da água, né? Não adianta só justificar a falta de chuva, né? Precisa agir. O Estado aqui de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo deveria agir justamente para combater esse problema, não é isso? Não adianta só ficar botando a culpa na chuva, né? Não, a culpa não é da chuva, evidentemente, mas nós temos que ter capacidade de gestão, né? E nós temos, infelizmente, os aspectos estruturais não foram combatidos, né? A perda de água não foi combatida, os contratos de demanda firme continuam, ou seja, a Sabesp continua oferecendo água mais barata para quem consome muito. É absurdo, então isso leva ao desperdício de água, né? As grandes empresas, por exemplo, não vão deixar de consumir água, porque se baixar o consumo, elas têm que pagar mais caro pela água. São essas coisas absurdas que a gente ainda assiste na região metropolitana de São Paulo, que é uma região onde a água é, sim, já escassa, né? Nós temos, mas veja, apesar disso, nós temos muita água ainda. É possível fazer a gestão dessa água, é possível tomar ações, por exemplo, reforçar os mananciais, né? Reflorestar as áreas mananciais, por exemplo, promover ações como a troca de equipamentos hidráulicos, enfim, há uma série de possibilidades que nós podemos apresentar, né? Elas estão lá no Livro Branco da Água, e nós vamos, mais uma vez, hoje insistir, né? Tem até alguns colegas já nos estimulando a produzir o Livro Branco da Água 2, quem sabe desse evento a gente possa até ter um compromisso dos colegas e produzir já um novo livro, digamos, reforçando aspectos que já estão no primeiro livro, ou seja, os problemas estruturais da gestão da água não foram enfrentados. Portanto, São Paulo acaba passando por crises sistêmicas, né? Não é uma crise pontual. E isso é muito ruim para a população, porque nós não podemos depender da chuva. Uma metrópole como São Paulo não pode depender de chuva. Nós temos que ter, na verdade, uma capacidade de intervenção. Hoje, do meu ponto de vista, a Sabesp devia estar anunciando, né, para a população que estamos num regime de escassez, né, já começar ações que são sempre impopulares, mas, enfim, controle de água, controle de vazão, porque se não for dessa forma, provavelmente podemos vir a ter problemas. Aí sim, se a chuva não vier, né? E por que a chuva pode não vir? Porque, entre outras razões, o desmatamento da Amazônia está sendo muito agudo e a chuva não está chegando na quantidade que deveria vir. Então, há uma relação direta entre o desmatamento da Amazônia e a falta de água em São Paulo, não há dúvida. Exato. E a gente está vendo em relação a esse desmatamento, né, Wagner, o que está acontecendo na Alemanha, em vários países da Europa, aquelas enchentes. Ontem a gente estava aqui com o Flávio Aguiar, né, que mora em Berlim, na Alemanha, falando sobre o tema. É realmente preocupante. Será que agora que chegou o problema lá na casa, né, dos europeus, os comandantes ali, será que os chefes de Estado vão tomar aí uma providência mais enérgica em relação a essa questão? Veja, a Angela Merkel sinalizou nessa direção, né, até por conta de toda a catástrofe que ocorreu na Alemanha, mas eu estava justamente comentando com os meus alunos ontem, numa reunião interna de trabalho, imaginem vocês, na verdade, uma reunião da Flaxo, né? Imagine vocês se esse volume de água chegasse num país com menos preparo técnico, né? Como, por exemplo, países africanos e mesmo em algumas áreas do Brasil. Infelizmente, a quantidade de mortes seria infinitamente maior, né? Então, nós temos que sempre pensar que a vulnerabilidade social ela está absolutamente vinculada às condições de renda, às condições de desigualdade social, né? Lamentavelmente, ocorreu na Alemanha. Em qualquer lugar que ocorresse seria lamentável, mas eu diria que na Alemanha tem muito mais capacidade, né, mais resiliência para absorver esse tipo de impacto do que outros países, por exemplo. Um exemplo que a gente costuma também dar muito em aula, Marilu, para ficar muito claro, que às vezes um terremoto de maior escala no Japão causa muito menos mortes que um terremoto de menor escala na Índia, né? Por quê? Porque você tem um país mais bem preparado para absorver esse tipo de situação. Então, é um caso realmente lamentável, mas, pelo menos nesse aspecto, né, a Angela Merkel se posicionou, a mudança climática é algo fundamental, temos que tratar desse assunto. O Biden também está preocupado com isso, o Antônio Guterres das Nações Unidas vem insistindo bastante com esse tema. O Brasil, que tinha até o golpe uma posição de destaque, perdeu muito espaço, mas é possível, eventualmente, uma mudança de governo, tentar recuperar
a imagem internacional, já que o Brasil sempre foi uma liderança de destaque no combate às mudanças climáticas, por exemplo. Tá certo, Wagner. Muito obrigada, viu, pela sua participação hoje e até a semana que vem. Beijão para você, boa aula. E bom seminário hoje aí, bom debate. Obrigado. Até mais. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.